Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da querida Comunhão Espírita de Brasília. Hoje estou aqui, sozinha, a gente sente muita falta, eu sinto muita falta, sei que vocês também sentem muita falta da nossa querida amiga Flaviana, mas precisamos dar continuidade às nossas gravações e precisamos conciliar também com os nossos compromissos, né, meus amigos? Então, continuamos aqui no iniciozinho desse livro tão maravilhoso, Vigiai e Orai, do nosso querido irmão José, pelo médium Carlos Bacelli. Hoje, uma lição muito importante, culpa e desafio. E irmão José nos diz o seguinte: admite a tua parcela de culpa. Não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses nem alardeis as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Falar sobre culpa, como diria a nossa querida Flávia, é tema de palestra, é tema até de seminário, inclusive estudado por psicólogos, pelos estudiosos da mente atuais. A questão da culpa, né, meus amigos, ele é atávico, né? A gente traz as nossas culpas aí de muitas reencarnações, trazemos culpas, inclusive, sociais, com relação a questões da humanidade mesmo, né? Então, como nos diz Joana de Ângeles, a culpa, ela fica lá dentro dos quartinhos escuros da nossa mente. Muitas vezes não temos nem noção daquilo que nos sentimos culpados, porque está lá escondido, às vezes sob um trauma de um passado recente ou remoto inclusive de outras reencarnações. Então, assim, nós vamos falar aqui rapidamente, é um assunto bem complexo, mas o importante dessa lição é que a questão que o irmão José nos traz, aprendermos a sermos indulgentes para conosco e indulgentes para com o próximo. Ele começa nos falando daquela questão que os psicólogos nos colocam muito, que é a transferência que nós fazemos da responsabilidade para o nosso próximo. Então, muitas vezes, nós colocamos, pode ver, não conhecemos pessoas, ou até mesmo nós mesmos somos assim, que tudo o outro é culpado. Eu lembro, uma vez a minha filha, ela tinha uns 3 aninhos, 2 aninhos de idade, e um ovo rolou e caiu no chão porque escapou da mão dela. E aí o meu marido, o pai dela, falou assim para ela, né, Giovana, olha o ovo, cuidado. Aí ela disse, a culpa não foi minha, a culpa foi do ovo. Ou seja, nós temos esse comportamento infantil de sempre colocarmos, de sempre não, algumas pessoas têm esse comportamento infantilizado, de colocar a responsabilidade nos outros e não olhar a sua parte. Então, o irmão José começa falando isso. Primeiramente, não transferirmos para os outros aquilo que nos compete. Depois, ele nos traz a questão que tem sido trabalhada muito pelos psicólogos e pelo o espiritismo, alguns palestrantes entram nessa questão, de nós sabermos trabalhar a culpa como responsabilidade, assumindo a parte que nos compete com indulgência, com autoamor, com compreensão de que falhamos, porque a partir do momento que nós compreendemos que nós temos falhas, que nós sim somos responsáveis, mas que podemos falhar e que podemos corrigir aquilo em que falhamos, nós conseguimos entender a parcela de responsabilidade do outro e também não fazer toda a transferência para o outro. Então, como nos diz irmão José aqui, transferir a nossa responsabilidade não é o adequado.
também não compreendermos com auto-amor, com piedade, com compreensão das nossas falhas, com indulgência para conosco, esse é o caminho, né? É nós aprendermos a nos autoaceitarmos, a nos olharmos com auto-amor, mas também entendermos que temos sim responsabilidade sobre algumas situações. Superando os nossos traumas, porque eu comecei aqui o comentário falando que muitas vezes essas questões de culpa vêm de traumas, de situações muito traumatizantes. Muitas vezes vamos precisar do apoio, do acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, meus amigos. Não tenhamos esse preconceito, porque precisamos desvendar esse quartinho escuro, tirar, como Joana de Ângeles nos fala, que lá tem um quartinho escuro cheio de coisinhas, e que precisamos ir desvendando para limpar a nossa mente, para limpar as nossas culpas e conseguir trabalhá-las para que, assumindo as nossas responsabilidades, assumindo a nossa quota-parte frente ao que nos cabe, com indulgência e com auto-amor, conseguiremos então ir para frente, avançarmos, superarmos aquelas questões que atravancam a nossa caminhada. Então, meus amigos, como nos diz o irmão José, é um desafio muito grande. Ele termina a lição dizendo: a aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Aceitarmos-nos como somos e que somos passíveis de erro e que em que pese o alto amor que temos que ter para conosco, a compreensão que temos que ter para conosco. Temos que entender a responsabilidade que temos, sem transferência e sem culpabilizar o governo, meu marido, minha esposa, meu filho, seja quem for, com a compreensão de que ainda temos passos infinitos a dar, mas que se não dermos o primeiro passo, não iremos adiante. Como diz aqui, como nos salienta o irmão José, esse é o nosso maior desafio, mas falemos sobre isso, compreendamos que isso faz parte do nosso processo evolutivo, essa aceitação, esse entendimento, trabalhando as nossas culpas, os nossos erros, sempre com o olhar para frente, lembrando que todos nós ainda somos passíveis de muitos erros e não se justifica permanecermos em erro, mas toda vez que cairmos, temos sim a chance de nos levantarmos, aceitarmos a nossa responsabilidade e avançarmos sempre com indulgência, com auto-amor e com muita compreensão de nós mesmos e das nossas falhas e das falhas do nosso próximo. E é isso, meus amigos. Até a próxima.